como eu venci a necessidade de aprovação. Porque, a gente, falar é fácil, né? Mas viver na prática, como que é? Uma coisa que aconteceu comigo foi, você já sabe, eu já contei em outros vídeos, eu me converti, eu era muito nova. E eu tinha um monte de maturidade, hoje eu ainda tenho, tô trabalhando, todos nós, uma jornada de amadurecimento, né? Mas eu era uma pessoa que tinha, assim, uma necessidade muito grande de ser aprovada. Eu tinha pessoas na minha vida em que eram chaves pra mim, que eu tinha um vínculo emocional muito forte. Então a opinião dessas pessoas importava muito pra mim. E, por exemplo, o meu tio, eu tenho um tio que ele foi tipo um pai pra mim, né? Ele me criou e tal, e na verdade minha mãe me criou, mas ele sempre ele auxiliou muito, foi uma pessoa que se importou comigo, estava nas minhas apresentações de escola, nos meus aniversários, eu amo demais esse meu tio, demais, 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 chamo ele de Pepeu, eu amo muito ele. E quando eu entreguei minha vida pra Jesus, gente, assim como todo mundo que entrega a vida pra Jesus, pra gente viver o propósito de Deus, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não podem ser nossos familiares, não podem ser pessoas, relacionamentos, nem nós mesmos. Precisa ser a presença do Espírito Santo. Então, quando eu comecei a me relacionar com Deus, a ter devocional, a ler a Bíblia, tal, a palavra de Deus foi me tomando. E a palavra de Deus, ela fala várias coisas. Ela fala sobre, por exemplo, você não buscar agradar a homens. Se você ama seu pai, sua mãe mais do que ama Jesus, você não é digno dele. Então são coisas que foram ali me forjando. E à medida que eu orava, que eu falava com Deus, Deus foi me fortalecendo muito. E para eu vencer de fato essa necessidade de aprovação, eu tive que o quê? Desagradar pessoas. E desagradar pessoas é desagradável, é difícil. A gente se sente com aquele incômodo, assim, nossa, de desagradar e o que eu vou fazer e tal, tal, tal. Mas deixa eu te falar, só assim para você se libertar. Algumas coisas na nossa vida, alguns hábitos são quebrados com atitudes contrárias àquele hábito. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de comer demais, o que eu vou fazer? Vai comer menos. Mas como que eu vou fazer isso? Comendo menos. Eu tenho o hábito de mentir, como é que eu vou fazer pra parar? Falando a verdade. Mas falando a verdade, é assim, simples. Não tem o que fazer, você vai decidir ter essa atitude. Então, por exemplo, teve momentos na minha vida que às vezes eu tinha alguns eventos com Deus, da igreja e tudo mais. Aí, às vezes, meu tio, que eu não falava não pra ele, pra nada, mandava uma mensagem assim, ó. E aí, vamos sair hoje? E aí, sabe quando você fala assim, se eu falar não, eu me sinto traindo a pessoa? Você já deve ter tido essa sensação, né? Muitas pessoas têm. Você fala não pra alguém, eu falo, não vou poder e tal. Eu vou frustrar, eu vou chatear. Hoje, quando alguém fala assim, nossa, eu vou frustrar alguém, eu falo, tá, e daí? A vida é frustrar pessoas, meu amigo, a gente vai frustrar. Eu falo isso, gente, porque eu aprendi a ser prática dessa forma. Mas é claro que na vivência mesmo era difícil. Era difícil eu falar, então, hoje eu não vou poder e tal, a gente pode outro dia? Eu me sentia mal de falar que eu não iria poder. Mas eu tive que começar a fazer isso. Porque eu falava assim, ou eu vou viver o meu propósito e fazer o que eu me comprometi com Deus, ou eu vou ficar tentando agradar as pessoas. Ainda que eu ame muito essas pessoas, ainda que eu seja grata a essas pessoas, eu não posso amar as pessoas ou servir as pessoas mais do que a Deus. Eu tenho que amá-las, servi-las, mas nunca mais do que a Deus. Quando eu estabelecer momentos com Deus, quando eu estabelecer meus compromissos, eu tenho que ser fiel a isso. Senão eu nunca vou aprender a me posicionar. Então, o que me fez, muitas das vezes, vencer essa necessidade de aprovação, esse medo de ser rejeitado, foi me posicionando. Às vezes, tudo que a gente precisa na nossa vida é saber se posicionar e falar assim, poxa, fulano, eu lamento muito, eu não vou poder. Então, eu tive que começar a fazer isso. Hoje acontece muito, hoje a minha família é mais tranquila com isso, eles já sabem, né, depois de eu ter falado vários nãos, de vários eventos eu não ter ido, né, e eu acho, gente, que a pessoa tem que ter momentos com a família, momentos com o cônjuge, momentos com os filhos, tem que ter. Existe tempo para todas as coisas, é o que a palavra fala. Né? Então, assim, a gente não pode pegar e viver em função de algo, nem em função de trabalho, nem em função da igreja, nem em função de nada. Eu, como pastora, também não posso ficar o meu tempo inteiro dedicado somente ao meu ministério, isso não é saudável, sabe? Eu não sou a favor disso. Mas quando você tem determinados compromissos, você tem um evento, um congresso, já comprou, você vai ministrar algo, você cuida de pessoas, você não pode furar essas coisas. Né? Então, eu tive que aprender a me posicionar nesse aspecto. Hoje, com os anos se passaram e eu fui me posicionando, a minha família aprendeu a me respeitar. Né? Então, assim, não é porque eles têm que me respeitar, as pessoas têm que se respeitar. Se eu mando mensagem para um familiar meu que eu amo muito, e eu falo, vamos fazer tal coisa, e ele não puder, eu tenho que falar, não, tranquilo, a gente marca um horário que dá. Assim como eu também, se eu não puder, eles também precisam entender, isso é respeito. Isso é entender que cada pessoa tem seus compromissos, seus horários, seus afazeres, seus corre, é a vida.
entendeu? Não é que, não, eu sempre tenho que dizer sim, não, porque fulano fez muito pra mim, então eu tenho que estar sempre a favor dele. Não, isso aí é dívida emocional e ninguém tem que ficar te cobrando dívida, senão aquela pessoa não fez por amor, sabe? Quantas pessoas você às vezes tem medo de desagradar, até porque pessoas brincam com você. Tipo assim, nossa, depois de tudo que eu fiz pra você, você vai fazer isso contra mim, você não... Nossa, você já foi melhor, hein, fulano? Quando a pessoa fica jogando isso com você, na verdade ela tá falando assim, ó, eu fiz pra que eu pudesse te cobrar agora de fazer. Isso não é saudável. Então não se permita entrar nesses joguinhos. Eu já vi amigos meus fazerem isso. Nossa, já foi melhor. E perdi amigos. Depois que eu entreguei minha vida pra Jesus, perdi amigos. Amigos, né? Pessoas que falaram assim, não, era muito melhor quando você estava disponível sempre para todo rolê. Agora tu vive nessa igreja. Então assim, eu falava, não, eu tenho horários, mas esse eu não posso. Então eu tive que aprender a me posicionar, irmão. Você quer aprender a dizer não para as pessoas, a vencer a necessidade de aprovação? Se posiciona. Se posiciona. Então hoje a minha família entende muito. Aí hoje, onde que tá muitas das vezes meu gargalo? Eu lidero pessoas. E liderar pessoas é desagradar pessoas. Então, às vezes, eu preciso falar coisas para as pessoas que eu não gostaria de falar. Às vezes eu penso, poxa, eu queria ficar calada. Ou eu queria não falar nada, fingir que eu nem vi, deixar pra lá. Então, às vezes, é o que eu quero fazer. Só que a voz do Espírito Santo fala bem assim, ó, fala isso. Aí Deus, mas essa pessoa vai me odiar. E Deus fala, problema dela. Você não pode amar mais a ela do que a mim. Então, o maior segredo que eu tenho para te dar nesse vídeo é escuta a voz de Deus. Porque em alguns momentos eu tive que tomar decisões que o meu coração doía, de dizer não, de falar que não, de falar a verdade para alguém, de me posicionar. E o nosso coração vai doer, por quê? Porque o nosso coração é cheio de emoção, né? Mas ele é enganoso, então a gente não pode, porque eu tô me sentindo mal. Não importa, às vezes você vai fazer algo que você tem que fazer se sentindo mal. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, gente, ela falava assim pra mim, olha, se você fizer tal coisa, eu vou te bater. Aí eu ia lá e fazia. Aí ela voltava e falava assim, agora eu vou te bater, eu nem quero te bater, mas eu vou bater só pra honrar com a minha palavra e você saber que se eu falo, eu cumpro. Aquilo ali gravou, foi muito forte pra mim, porque eu falei, cara, é isso. A gente precisa saber que as pessoas são consistentes. Se você não honra com a sua palavra, você não é confiável, ninguém te respeita. Ninguém respeita uma pessoa que não cumpre com a palavra. Então, se você falar que vai fazer, você faz. Então, quando eu aprendi isso, eu falei assim, poxa, é isso, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Às vezes eu não vou estar com vontade de fazer, meu coração vai estar doído por ter que tomar determinadas atitudes com um discípulo, com alguém que eu lidero, com uma pessoa, um posicionamento, falar a verdade, sabe, impor um limite para alguém, mas eu preciso fazer. E isso não é ser ruim. Isso não é você ser uma pessoa babaca. Na verdade, é você ter tanto amor a você e a pessoa que você preza pela verdade, pelo que tem que ser feito, por algo que é saudável. E não ao que é doentio, ao que é tóxico, ao que alimenta ali aquela dependência no relacionamento, aquelas fantasias que as pessoas criam na cabeça. Sabe? Então, meu desafio para você, assim como é um desafio para mim às vezes, falar a verdade, me posicionar, impor limites, não é tão fácil assim para mim quanto eu mostro nos meus vídeos, abrindo aqui meu coração para vocês. Não é tão simples, mas quando eu aprendi a colocar em prática e a valorizar mais a voz de Deus e o que Deus quer que eu faça do que aos homens, eu consegui avançar. Então, às vezes eu fico sim me sentindo mal, mas eu penso, o que Jesus quer que eu faça? E Jesus foi um homem que, apesar de ter sido o maior abençoador da terra, o maior líder do mundo, a maior pessoa em essência, em magnitude do universo, ele desagradou pessoas. Então, é claro que eu vou ter que desagradar também se eu quiser cumprir o meu propósito. Mas eu não vou fazer isso de pirraça. Eu vou fazer isso por propósito, sempre. Então, eu carrego esse desafio comigo. Às vezes eu venho a falhar, às vezes eu me acovardo, às vezes eu fico com medo, porque eu sou um ser humano normal, né? Mas todos os dias eu busco vencer, sim, as rejeições da minha vida, que às vezes tentam voltar, coisas que eu vivi no meu passado, que às vezes trazem medo, sim, de ser criticada, de ser rejeitada. Ninguém gosta, gente. De ser criticado, de ser ridicularizado, é ruim. Mas a gente aprende a lidar. A gente pega aquela nossa criança que sofreu lá no passado e fala, calma, não é o fim, segue sua vida, essa pessoa não determina a sua história, seu valor não está baseado nessa crítica, você não vai morrer porque fulano te deixou, você vai seguir sua vida, existe um propósito. Então você coloca as emoções no lugar, calma o seu coração e faz baseado na sua fé, na sua crença, na sua racionalidade. Isso vai te fazer avançar e amadurecer, que é o objetivo desse canal. Espero ter te ajudado, comente o que você achou e manda para alguém, para essa pessoa também ser abençoada através desse vídeo. Te espero no próximo.